Salve Maria Santíssima. É um dos temas que é muitas vezes abordado por aqueles que às vezes acusam a Igreja Católica, é que a Igreja Católica tem 7 livros a mais na Bíblia, acrescentou. Se a gente for usar só a lógica matemática, isso já está errado, porque a Igreja Católica tem mais de 2000 anos. A Igreja Protestante, entre aspas, né? Os Testemunhos de Jeová, os Mormons e tantas outras denominações e seitas, no máximo tem 500 anos, outras têm 150 anos, outras 130, algumas têm 20 anos de fundação, outras 10 anos. Aí como é que você vai dizer que aquele que veio depois é que está certo? Por exemplo, como é que eu escrevi um livro de 200 páginas, aí alguém, 10 anos depois vem, escreve um livro de 100 e diz que eu que aumentei 100, se eu fui o autor do livro. Porque a igreja, ela sem dúvida foi aquela que olhou por uma graça de Deus, porque a igreja, amando de Cristo, ela tem essa autoridade, o poder das chaves, o poder da autoridade, né? Lucas 10,16. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então a igreja tem essa autoridade dada por Cristo lá em Mateus 16, lá em Lucas 10,16. Em várias outras passagens, o Senhor mostra a autoridade da igreja. Lá em Mateus 18, né, quando fala sobre as pessoas que não querem se converter, que devem depois serem apresentadas à igreja, alguém que cometeu algum erro para ser corrigido, e se não quiser de forma alguma ser corrigido e mudar de vida, deve ser tratado como um pagão. Aí Mateus 18 vai falar sobre isso. Ou seja, o Senhor mostra muito claro a autoridade da igreja. Lá o Concílio de Jerusalém também no ano 51, depois de Cristo, lá em Atos dos Apóstolos, né? Que vai ter também depois esse concílio para tomar algumas decisões bem importantes da igreja. Então, ao longo da história, a autoridade da igreja é muito clara. E a autoridade deixada por Cristo. E acerca novamente dos 7 livros, né? Muitos vão acusando, dizendo que esses 7 livros eles contradizem os outros textos da Escritura. Mentira. Esses 7 livros não contradizem. Em outro momento eu posso fazer até um vídeo, né? Mostrando que esses 7 livros são citados de alguma forma indireta ou direta por Jesus e pelos apóstolos. Esses 7 livros são citados na própria Sagrada Escritura nos outros livros. Então é um motivo que é enganoso dizer que esses livros não são citados pela Escritura. Os motivos que foram retirados pelos judeus desses livros foram mais motivos políticos do que religiosos, né? Isso a gente deve estar bem consciente disso, né? Os primeiros cristãos usavam também esses 7 livros. E ao longo da história, esses 7 livros foram marcando a vida dos cristãos. Então seria uma incoerência dizer que esses 7 livros são apócrifos, né? Aí tem acusações dizendo que porque esses livros ensinam magia, ensinam mentira, ensinam doutrinas equivocadas que não estão nos outros livros. Grande mentira. Sem dúvida, se a gente for querer anular cada livro da Bíblia porque tem presente uma aparente mentira, ou aparentemente está ensinando alguma feitiçaria, a gente vai rasgar vários outros livros da Bíblia. Isso seria uma insanidade, isso seria uma loucura, né? Então, a nível magisterial, esses 7 livros foram aprovados. A nível da tradição também foram aprovados. E a nível também das Sagradas Escrituras. Então, historicamente, a gente percebe que Lutero ele quis obedecer o costume judaico, né? E para dar mais força à doutrina dele, ele foi arrancando esses 7 livros. A Septuaginta, ela era usada sim. É tanto que, quando São Mateus cita que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, lá em Isaías 7,14,
a tradução que é usada não é virgem no hebraico, mas quer dizer moça ou jovem, né? Mas São Mateus usa a tradução da Septuaginta, que tem a palavra virgem, isso com a virgem conceberá e darás à luz um filho, Isaías 7,14. E várias outras vezes é usado na Sagrada Escritura, e é citado na Sagrada Escritura textos que somente tem nesses 7 livros, a qual os protestantes não aceitam de forma nenhuma. Então é preciso a gente estudar mais acerca da nossa igreja, porque nós temos a verdade, mas muitas vezes somos enganados e a gente acha que está ouvindo a verdade de outros, né? Então a Igreja Católica nunca acrescentou 7 livros. Esses 7 livros estão presentes ao longo da história da Igreja, né? E é ela que tem a autoridade, é ela que compilou, né? É ela que tem essa graça de guardar o depósito fidei, o depósito da fé. Aí, uma dica de livro para você, do Alessandro Lima, que é um ex-protestante, né? Ele fez todo um estudo bem aprofundado acerca desses 7 livros. Também tem um livro do Rafael, que é o Manual em Defesa dos Livros Deuterocanônicos. Eu também tenho ele aqui, né? Não estou achando no momento, mas eu posso falar um pouquinho sobre esse livro depois. Mas a princípio fica essa dica. Ele faz todo um apanhado, mostrando na Bíblia, mostrando na tradição, mostrando nos concílios, que esses 7 livros de fato era usado pelos primeiros cristãos. Fica essa dica, vai valer muito a pena você adquirir esse livro, né? Então a gente deve também ter um outro cuidado com a sola escritura. Lutero falou que só a escritura ela é a única fonte. A Bíblia nunca aprovou isso, nunca. A Bíblia nunca provou que só a escritura vale. A escritura sim, ela tem a verdade, e ela é toda a verdade, mas não é só ela que é fonte de revelação. Para nós católicos, desde sempre, para os primeiros cristãos, desde sempre foi a escritura, que é a tradição escrita, a tradição oral e o magistério. E a própria escritura, ela vai mostrando isso. 1 Timóteo 3,15 fala que a igreja é coluna e sustentáculo da fé. Então a gente deve ter cuidado com os conceitos que a gente tem errado, que será quem tem a verdade? Jesus Cristo, os apóstolos, o Lutero, Calvino, Zwingli e os reformadores protestantes. Nós vamos escolher quem? Se a gente for falar assim, puxa vida, mas é porque teve vários erros dentro da história da igreja, Lutero foi um grande homem de Deus levantado por Deus para mudar as coisas. Lutero, ele fez as suas 95 teses, né? Em especial falava sobre as indulgências dessas teses. Porém, a igreja aceitou as teses que eram coerentes, que a igreja via de fato que Lutero tinha razão. Mas outras viu que era totalmente herética. Mas Lutero, pelo orgulho, pela soberba, ele queria todas aprovadas, né? Não é que a igreja viu que algo da doutrina estava errado. Tudo da doutrina da igreja sempre esteve certo. Mas havia algumas atitudes pastorais, alguns pensamentos teológicos que poderiam ser aprimorados. E Lutero, na sua soberba, ele queria tudo, né? Ou seja, ele queria estar acima de toda a autoridade papal, de toda a autoridade dos bispos, né? Se a gente for estudar a história de Lutero, a gente vê um homem quase que esquizofrênico, né? No próprio filme que fizeram dele, a gente percebe um homem perturbado. Um homem que muitas vezes queria uma coisa, depois queria outra. Então tenhamos esse cuidado. Muitas vezes nós deixamos de acreditar na igreja porque nós não estudamos a fundo o que a igreja ensina, o que a palavra de Deus ensina. Não tem como você estudar os escritos dos santos padres, dos primeiros cristãos, dos apologistas, dos padres apostólicos, dos doutores da igreja e continuar protestante. Isso é impossível. É impossível. São Pedro apóstolo também, primeiro Papa, fala que a escritura não deve ser de interpretação pessoal. Ele vai falar também em uma das suas cartas que muitos ele usam, né, não estão entendendo o que Paulo escreveu naquele tempo, né, e deturpam a escritura para a sua própria ruína. Então muitas vezes a escritura é usada para roubar as pessoas, é usada para enganar, é usada para ganhar dinheiro, é usada para mentir, é usada para chamar os outros de demônio,
é usado para chamar os outros de idólatra, né? A escritura é usada para promover o ódio. Não é que a escritura promova o ódio, mas muitas vezes as pessoas sem informação nenhuma se dizem cheias do Espírito Santo, mas estão cheias de ódio contra os irmãos, cheias de malícia, de mentiras, de falsidade, né? E acusam os irmãos, blasfemam. Então vamos ter essa atenção, né? Estudar mais as Sagradas Escrituras, mas estudar pelo método orante. A gente tem que também orar com a palavra de Deus, porque nós encontramos um Deus vivo, não é um Deus morto na palavra. É um Deus que transforma as nossas vidas. Então, Deus abençoe e um ótimo dia para você.